Salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosenberg e esse é o canal RB Mais História. Hoje nós teremos a nossa segunda aula sobre o Iluminismo e a independência dos Estados Unidos. E na aula de hoje nós iremos falar mais especificamente sobre o pensamento iluminista, sobre as ideias iluministas e entender de que forma essas ideias acabaram contribuindo para diversas transformações, principalmente transformações políticas e econômicas, e de que forma essas transformações, de que forma essas mudanças repercutiram no continente americano. Beleza? Mas antes de começar a nossa aula especificamente, dá aquela moral lá para o nosso trabalho, né? Ative as notificações, deixe aquele like bacana, se inscrevam no canal. Isso é muito importante porque dá um gás, dá um incentivo a mais no nosso trabalho. Beleza? Tranquilo? Então, sem mais enrolação, bora para a aula. Galera, nós vamos começar observando, vamos logo observar o guia das nossas aulas, né? Eu sempre coloco aqui para vocês, no início de cada aula, os nossos objetivos. Os nossos objetivos são os nossos guias, né? Eles que irão nos conduzir pela nossa aula. O que nós teremos que aprender nessa aula? Vamos lá? Quais serão os nossos objetivos de hoje? Vejam só, galera, nós teremos que buscar compreender a concepção sobre política e poder para os iluministas. Então, o que poder, o que a política representa para os iluministas? Será que é a mesma concepção para a sociedade do antigo regime, lá do século XVIII, como nós vimos na nossa primeira aula? De que forma os iluministas pensam a política e o poder nessa sociedade? Então, iremos buscar compreender isso. Outro elemento que nós iremos buscar compreender é identificar e analisar as principais, vejam só, ideias iluministas. Isso é um ponto muito importante porque são essas ideias que irão influenciar grandemente essa sociedade e por meio dessas ideias, essas ideias, melhor dizendo, servirão de inspiração para a transformação de vários elementos dessa sociedade. Não só a política e a economia, mas a cultura, as artes, a educação. Então, nós iremos buscar identificar essas ideias e, ao mesmo tempo, a partir da sua análise, entender de que forma essas ideias contribuíram para transformar as sociedades a partir do século XVIII, certo? E nosso terceiro objetivo é perceber como essas concepções iluministas tiveram, vejam só, influência na política e na economia. Mas aí já é o destaque que eu fiz para vocês. A gente destaca aqui especificamente a política e a economia porque são as coisas que estão mais evidentes, sobretudo nessa sociedade do antigo regime. No entanto, destaco novamente que as ideias iluministas repercutiram em vários setores, em vários aspectos, não apenas na política e na economia, mas assim como também na educação, na cultura, na arte e também em outros elementos. Portanto, esses são os nossos guias, tá? Compreender, identificar e perceber todas as concepções e as ideias iluministas e os seus impactos para a sociedade a partir do século XVIII. Tranquilo? Beleza? Vamos lá! Galera, a nossa primeira análise vai ser uma análise mais genérica, uma análise mais geral.
nós vamos buscar de imediato, olha só, buscar ter uma compreensão das ideias gerais, tá? O que nós vamos fazer aqui nessa parte? Vamos ter uma visão, né? Ter um panorama de como os iluministas pensavam, como eles concebiam a política, como eles viam a sociedade, como eles achavam que a sociedade deveria ser. Vamos lá? Primeiro, eu destaquei aqui para vocês as formas como nós podemos encontrar por aí nos livros didáticos, ou em determinados livros mais específicos sobre o iluminismo, tá? Então, o iluminismo, ele pode ser chamado, olha aqui, além de iluminismo, também de ilustração ou até mesmo de enciclopedismo. Por que enciclopedismo? Enciclopédia está relacionado ao livro que os iluministas escreveram, né? Vários iluministas se reuniram, né? De vários setores, de vários conhecimentos, tá? E escreveram um livro chamado Enciclopédia, tá? Por isso aqui o termo enciclopedismo. Então, nessa enciclopédia havia conhecimento de vários setores, como, por exemplo, da economia, da filosofia, da medicina, da ciência como um todo, da história. E por que os iluministas escreveram esse livro? Os iluministas, inclusive até para a gente entender melhor esse termo iluminismo, né, a gente tem essa imagem aqui, ó. Então, os iluministas acreditavam que só por meio do conhecimento a sociedade seria capaz de superar as trevas da ignorância e alcançar a luz. Olha só, por isso o nome iluminismo, tá? Até mesmo se contrapondo à ideia de idade das trevas que permaneceu lá na época da Idade Média, alguns séculos antes. Então, a ideia de iluminismo é de iluminar as mentalidades das pessoas. E de que forma isso seria possível? Por meio da construção do conhecimento. Por isso, escrever um livro aqui contendo vários tipos de conhecimento, tá? Os iluministas, eles eram intelectuais de várias áreas do conhecimento. Então, por isso que eles escreveram esse livro para levar diversos tipos de conhecimento à população. Beleza? Então, pessoal, outra ideia sobre o iluminismo é que era um movimento de crítica ao antigo regime, àquela sociedade que se configurou durante vários séculos e que no século XVIII tinha como base o absolutismo, que era a centralização do poder nas mãos de uma pessoa, que no caso era o rei. Então, os iluministas criticavam essa sociedade, criticavam essa estrutura de poder que foi estabelecida na sociedade do antigo regime ao longo dos séculos. Os iluministas também eram contrários a diversos elementos que compunham essa sociedade, tá bom? Então, por exemplo, a influência política e cultural da igreja, assim como seus privilégios e da nobreza. Então, os iluministas eram totalmente contrários, criticavam veementemente a igreja, né, em virtude dos privilégios que essa igreja tinha. Já falamos aqui de alguns, como, por exemplo, não trabalhar, não pagar impostos, né? Assim como a nobreza também tinham esses privilégios, entre outros. Então, os iluministas atacavam e criticavam duramente a igreja, assim como a nobreza, por esses privilégios. E aqui a gente já começa a entender, já começa a dar um guia para que vocês possam compreender de que forma essas ideias vão influenciar
para que ocorram revoluções, como aconteceu a Revolução Francesa, né? No século XVIII na França, a independência dos Estados Unidos também no século XVIII e outras rebeliões pelo continente americano. Então, esses iluministas, eles estão criticando essa estrutura estabelecida no antigo regime. E influenciado por essas ideias, né, o povo, guiado na maioria das vezes pelas elites, irão se apropriar dessas ideias para derrubar a estrutura de poder do antigo regime, como foi na França, guiado pela burguesia, como foi nos Estados Unidos, também guiado por essas elites, né, que se apropriam dessas ideias para usarem o povo para fazerem essas rebeliões ou essas revoluções. Ainda sobre essas ideias gerais sobre o iluminismo, os iluministas também eram contra a servidão no campo. Século XVIII, a grande maioria da população ainda se encontra na situação de servo, né? Não mais como aquele servo medieval, mas a maioria ainda são submetidos a senhores de terra, porque essa população, em sua grande maioria, não tem terras. E os iluministas eram contra essa forma de servidão. Outra ideia dos iluministas eram contrário aos monopólios comerciais, né? Aqui já dá margem para nós entendermos que a burguesia se utilizará dessas ideias para mudar essa estrutura, né, que favorecia a uma minoria, uma pequena minoria da população. E começar já a pregar, por exemplo, o liberalismo econômico. Também eram contrários à censura, nós já discutimos aqui que não havia uma liberdade de expressão, as pessoas não eram totalmente livres para falar o que pensavam, por exemplo. Tranquilo? Beleza? Olha só, galera, dando continuidade, agora nós iremos falar mais especificamente sobre as principais ideias iluministas. Então, agora nós iremos identificar essas ideias iluministas e analisar essas ideias para que nós possamos perceber de que forma as mesmas tiveram impacto nas revoluções que aconteceram na Europa, como a Revolução Francesa, e nos motins, nas revoltas que aconteceram também no continente americano. Então, vamos lá começar a buscar identificar essas ideias. Vamos lá. Vejam só. Galera, o guia, né, para os iluministas é isso aqui, ó. A razão. Essa é a base para todas as ideias dos iluministas. Para eles, o conhecimento deve ser construído a partir da razão, ou seja, da lógica, né? Por isso que o pensamento iluminista impactou diretamente, por exemplo, na ciência, né? Porque para os iluministas, esse conhecimento que deveria ser levado ao povo para superar as trevas da ignorância e alcançar a luz, deveria ser um conhecimento pautado na razão. E para que isso acontecesse, a ciência, o desenvolvimento da ciência, né, o conhecimento lógico era essencial. Então, para que isso acontecesse, deveria existir a experimentação científica, certo? Então, é essa razão que é o guia para todas as ideias iluministas, beleza? Além disso, os iluministas, está entre as principais ideias iluministas, a crença nas leis naturais. O que significava a crença nessas leis naturais? Melhor dizendo, o que são essas leis naturais? Para os iluministas, galera, essas leis naturais, elas são normas da natureza que regem todas as transformações que ocorrem no comportamento humano. Então, isso são leis naturais, né? Então, já é inerente ao ser humano, à natureza humana. Então, os iluministas acreditavam nessa crença, né? Nessas leis
naturais. E como eles acreditavam nessas leis naturais, eles também acreditavam, vejam só aqui, né, eles tinham a crença nos direitos naturais. Ora, se existem leis naturais, então também deve existir o quê? Os direitos naturais. E qual é o principal direito natural, os principais direitos naturais que os iluministas defendiam? Simples, a vida, a liberdade e bens materiais. Eram os principais direitos naturais, ou seja, o ser humano já nasce com ele. Quando ele nasce, ele já nasce com esse direito. Não é uma lei que foi aprovada pelo rei ou pelo Congresso. Como nós destacamos aqui, é um direito natural. Porque, para os iluministas, existem o quê? As leis naturais. Então, todo ser humano já nasce com direito à liberdade, já nasce com direito à vida e, principalmente, o direito a bens materiais. Aí vejam essas três ideias iluministas, esses três preceitos iluministas. Liberdade, em uma sociedade que a grande maioria não tem nenhum tipo de liberdade, nem sequer a liberdade de escolher a sua própria religião. Direito à vida, aonde numa sociedade que muitas das vezes por você expressar o que pensa, você pode ser preso e condenado à morte, ou seja, você não é totalmente dono da sua vida. E bens materiais, esse nem se fala, a grande maioria da população, a imensa maioria da população não tem sequer uma terra para poder morar e sobreviver. Então, eu destaco isso com mais veemência para que nós possamos relacionar com o contexto onde essas ideias estão se processando e para nós já começarmos a pensar que essas ideias irão impactar as pessoas dessa sociedade e irão inspirá-las a buscarem mudanças, buscarem transformações, a lutar por essas mudanças, a lutar para ter o direito à liberdade, a ter o direito à vida, a ter o direito a bens materiais. Por isso a importância dessas ideias iluministas, certo? Outra ideia aqui que a gente destaca, já falei aqui da liberdade, que está relacionado aos direitos naturais, mas aqui a gente destaca mais especificamente ainda a liberdade política. Porque, como nós já sabemos, na sociedade do antigo regime, as pessoas não têm o direito de escolher os seus governantes. Portanto, não existe uma liberdade política. Não existe a liberdade econômica, porque uma minoria consegue diversos monopólios e a política mercantilista adotada pelos reis desde o século XVI, isso contribui para que não houvesse essa liberdade econômica. E os iluministas estão falando aí na liberdade política, na liberdade econômica. Nós temos, por exemplo, o John Locke, o pai do liberalismo político, o Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, que nós já discutimos anteriormente. E agora, olha mais esse destaque aqui, galera. Ó. Os iluministas defendem o direito de igualdade de todos perante as leis. Será que existiu essa igualdade nessa sociedade entre todas as pessoas, ou será que existiam pessoas nessa sociedade, será que existiam grupos nessa sociedade que eram privilegiados? Naturalmente, nós já sabemos que se tinha, sim, grupos privilegiados. E os iluministas estão defendendo aqui uma igualdade entre todos. Então, as pessoas vão começar a ser influenciado por essas ideias e querer que essas ideias aconteçam na prática. É por isso que acontecem as rebeliões, as revoluções, as revoltas, tranquilo? Galera, que mais? Os iluministas ignoravam qualquer crença religiosa que fosse contrário à evidência científica, que fosse contrária ao quê? A questão racional, que não fosse baseado na razão. Aí vocês podem me dizer, mas esses iluministas todos eram incrédulos, não acreditavam em Deus e tal. Olha só, aí eu destaquei aqui para vocês, galera. Os iluministas, eles eram deístas. O que isso significa? É uma religião? Não, é apenas a crença em Deus. Eles acreditavam que
existia sim Deus, mas não acreditavam, digamos assim, na religião em si. Então, um detalhe, uma informação importante, os iluministas eram deístas. Então, galera, eu destaquei aqui para vocês as principais ideias iluministas e busquei fazer análise de que forma essas ideias contribuíram, influenciaram, né, nas diversas rebeliões. Então, nós temos que pensar no contexto das sociedades, pensando no continente americano, por exemplo, nas colônias, existia liberdade política? Obviamente que não. As colônias eram terras que pertenciam às suas metrópoles, né? Então, liberdade política nenhuma. Econômica, muito menos. Né? Dependendo do lugar, essa restrição econômica é muito maior, como, por exemplo, no Brasil, que tinha um pacto colonial e que proibia o Brasil a ter qualquer tipo de relacionamento comercial que não fosse com a sua metrópole portuguesa. Então, em várias partes, mesmo fora da Europa, em várias partes da América, essas ideias irão influenciar as pessoas que irão pegar em armas para lutar, para modificar determinados contextos. A questão da igualdade. Na América, por exemplo, a grande maioria da população são escravos, olha só, e os iluministas estão falando em igualdade. Então, essas ideias eram consideradas pela elite ideias perigosas. Muitos iluministas foram presos, outros foram exilados, né? Porque por difundirem essas ideias que eram consideradas pelas elites ideias perigosas. Então, muitas dessas ideias aqui, e aí pegando o caso, por exemplo, da independência dos Estados Unidos, né? Os colonos americanos, influenciados por essa ideia de liberdade, de igualdade, se rebelaram e conseguiram autonomia política em relação à sua metrópole, que era a Inglaterra, certo? No Brasil aconteceu, por exemplo, a Inconfidência Mineira, que foi uma conspiração que não chegou a ser colocada em prática, mas foi uma conspiração que tinha como base as ideias iluministas, principalmente pensando nessa ideia de liberdade política e econômica. Portanto, pessoal, a ideia geral da nossa aula é pensar de que forma todas essas ideias elas contribuíram nas diversas rebeliões que eu já destaquei e influenciaram a Europa, assim como o continente americano. Na Europa aconteceu a Revolução Francesa, por exemplo, né? A Revolução Francesa, no mesmo país onde surgiu o Iluminismo. O Iluminismo surge na França no século XVIII. Pessoal, dando continuidade, vamos falar agora, vejam só, nós vamos falar. Galera, a partir de agora nós vamos buscar compreender um pouco mais sobre as ideias, né? Mais especificamente sobre as ideias dos principais intelectuais iluministas. Nós não iremos falar de todo, mas iremos falar aqui de alguns e perceber de que forma essas ideias desses intelectuais repercutiram, impactaram na sociedade, tiveram alguma influência na sociedade. Vamos lá? O primeiro que eu destaquei aqui para nós foi um filósofo inglês chamado John Locke. Inclusive, muitos estudiosos nem consideram o John Locke como um iluminista. Por quê? Porque ele morre, olha, no início do século XVIII, né? E as ideias iluministas, o iluminismo, ele se configura principalmente a partir da segunda metade do século XVIII. No entanto, é importante destacar que mesmo tendo morrido antes, as ideias do John Locke elas foram a base para a construção do pensamento iluminista. Por isso que eu destaquei aqui como um dos principais iluministas. Né? Vejam só o que o John Locke já falava lá no século XVII, mesmo antes do iluminismo. Ele está defendendo aqui que todo ser humano tem direitos naturais. Ainda há pouco eu falei sobre a questão dos direitos naturais que os iluministas tinham como preceito. E o que ele destaca principalmente entre esses direitos naturais? A liberdade,
a felicidade e a prosperidade. E o mais interessante de tudo é que essas três coisas deveriam ser garantidos por quem? Pelo governo. Aí eu pergunto, será que os governos do antigo regime garantiam aos seus súditos, garantiam ao povo liberdade, felicidade e prosperidade? Fica a pergunta, né? Obviamente, nós já sabemos a resposta, já sabemos que não. Os governos do antigo regime eram opressores. E aí, o que acontece? O que o John Locke diz? Se os governos não fizerem isso, o povo tem direito de destituí-los, ou seja, de tirar esses governantes do cargo e colocar novos governantes. Então, olha o que esse cara está falando ainda no século XVII. Tá? O John Locke ele foi o principal influenciador da Revolução Inglesa que aconteceu lá no século XVII, tá bom? Tá? Então, essas ideias do John Locke, mesmo não tendo vivido na época dos pensadores iluministas, elas foram a base para a construção do pensamento iluminista, por isso que nós consideramos aqui ele um dos principais pensadores iluministas. Está aqui uma iconografia sobre o John Locke. Galera, além do John Locke, nós destacamos aqui um dos principais também, e muitos consideram o mais radical de todos, Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, que muitos pensam erroneamente que era francês, até pelo nome, mas o Jean-Jacques Rousseau não era francês. Ele era suíço, ele foi para Paris quando já tinha 20 anos de idade. E o que ele dizia de mais que mais influenciou a concepção, as mentalidades do século XVIII? Ele afirmava que o poder pertence ao povo e que, portanto, todo governo deveria estar submetido à vontade soberana do povo. Então, essa ideia dele já vai ao encontro da ideia do John Locke, né? Por quê? Porque os governos existem para fazer, ou deveriam existir para fazer, a vontade do povo, né? O Jean-Jacques Rousseau é o cara que vai defender a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, né? E esse, por exemplo, se tornou no lema da Revolução Francesa. Então, era um dos mais radicais pensadores iluministas, o Jean-Jacques Rousseau. Dando continuidade sobre esses pensadores, nós temos aqui também um dos mais conhecidos, que inclusive o seu pensamento serve como base para as democracias liberais, que é o François Marie. Esse cara aqui, ele é mais conhecido por esse pseudônimo que ele utilizava para escrever. Ele era mais conhecido pelo pseudônimo de Voltaire. Se falar no filósofo iluminista chamado Voltaire, quase todo mundo já ouviu falar. Mas se falar em François Marie, quase ninguém ouviu falar. Por quê? Porque ele usava esse pseudônimo para escrever. Então, como eu estou falando para vocês, vou destacar aqui uma das ideias dele para nós entendermos de que forma isso impactou, influenciou as rebeliões, por exemplo, na França e, por exemplo, também nos Estados Unidos. Vejam o que ele diz. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disse, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-la. Gente, isso é a base, isso é o princípio das sociedades democráticas liberais. Né? Para você viver em sociedade, embora que você não concorde com a opinião alheia, mas você deve respeitá-las, você deve ouvi-las, você deve garantir o direito das pessoas de dizê-las. O que não acontecia, obviamente, na sociedade do antigo regime, nas sociedades absolutistas, controladas pelo rei, onde havia uma censura. Então, é em busca dessa liberdade que as pessoas vão influenciadas por essas ideias.
que mais aqui, ó? Se o homem nasceu livre, e lembra que nascer livre é o quê? É uma lei natural, é um direito natural. Se o homem nasceu livre, deve governar-se. Se ele tem tiranos, deve destroná-los. E o que os reis, em sua grande maioria, eram? Tiranos. Principalmente, e aí a situação ainda era pior quando se diz respeito aos reis, né, que controlavam colônias que na maioria das vezes eles nunca tinham ido, né? Então, o rei da Inglaterra com os Estados Unidos, por exemplo, né, chamado antes da independência de 13 colônia, eram as 13 colônias inglesas. Então, os reis não tinham preocupação que houvesse liberdade nessas colônias, liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade política, né? Então, devemos perceber aqui que essas ideias do Voltaire, assim como do Montesquieu, que nós vamos ver, assim como do Rousseau, do John Locke e de outros iluministas, elas contribuem para influenciar as pessoas a lutarem para mudar a situação política, social, econômica, religiosa, cultural das diversas nações e colônias. Pessoal, vejam só, vamos analisar aqui mais um pensador iluminista, o Charles Lewis, mais conhecido como Barão de Montesquieu. Esse cara, ele defende uma das ideias que até hoje nós podemos ver de forma bastante evidente em nossa sociedade, até mesmo aqui no Brasil. O que ele afirmava? O que ele era a favor? O Barão de Montesquieu afirmava que só o poder é capaz de frear o poder, o que inspirou a elaborar a sua teoria da separação dos três poderes, a separação dos poderes. O que ele quer dizer quando ele fala aí que só o poder pode frear o poder? Ou seja, para frear o poder do rei, um exemplo, deveria existir outras formas de poder. O Barão de Montesquieu, ele era um nobre, ele não era totalmente contra o domínio e o controle da nobreza, ele não era totalmente contra o rei, ele não era totalmente contra o absolutismo. No entanto, ele defendia que esse poder absoluto do rei deveria ser freado, deveria ser limitado. Ele defendia que o rei fosse submisso a uma constituição, a um parlamento. Por isso, ele propunha que o rei não deveria governar sozinho, mas ele deveria fazer o quê? Olha só, uma divisão de poderes. E como era essa divisão de poderes que o Montesquieu propôs? Olha só, legislativo, o executivo e o judiciário. Todos esses poderes eram exercidos pelo rei, ou seja, era um rei que exercia as leis, o legislativo, melhor dizendo, era os reis que criavam as leis, né, que era o poder legislativo, era o rei que executava e era o rei que fazia o papel de judiciário. O judiciário é quem é o responsável por executar as leis. Pegando um exemplo aqui do Brasil, quem pertence ao judiciário? Os juízes, por exemplo, né? Assim, um exemplo bem claro para a gente poder entender isso aí. Então, o Montesquieu propõe que esses poderes sejam separados. Aí existiria o legislativo, que ficaria a cargo de legislar, de fazer leis, de fazer projetos. O executivo, que é quem iria executar, né? Que para ele deveria ser o rei, e o judiciário, que era quem era os responsável pela justiça. No Brasil, por exemplo, ainda hoje é essa estrutura de poder que prevalece, né? Essa estrutura de poder que foi estabelecida a partir do período republicano, tá? Então, existe aqui no Brasil uma divisão de poderes e o Montesquieu foi o primeiro cara a propor a divisão desses poderes, para que não fosse tudo exercido
pelo rei e para que assim não houvesse abusos. Então é por isso que ele diz que só o poder é capaz de frear o poder. Beleza? Então, pessoal, dando continuidade, partindo para o nosso último elemento da nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre o despotismo esclarecido. O que foi esse despotismo esclarecido? Galera, déspotas eram como eram chamados os reis. E déspotas esclarecidos foram os reis que fizeram algumas reformas e que se apropriaram de algumas ideias iluministas para modernizar os seus estados. Por isso que eram chamados de déspotas esclarecidos. Vejam só, na segunda metade do século XVIII, inspirados pelo iluminismo e pelas ideias liberais, diversos monarcas, ou seja, reis europeus, estabeleceram medidas para modernizar os seus estados. No entanto, isso não significou maior liberdade e participação política do povo. Na verdade, existia uma tendência de rebelião, uma tendência de revolução, como aconteceu a Revolução Americana, aconteceu a Revolução Francesa, e muitos reis, com medo de que houvesse revoluções em seus países, começaram a flexibilizar o seu poder, a flexibilizar a sua administração. No entanto, como nós destacamos, isso não significou uma maior participação política do povo, né? O objetivo desses monarcas era promover reformas que tornassem a administração do reino mais eficiente e, ao mesmo tempo, preservassem a ordem social e o absolutismo, ou seja, eles não queriam abrir mão do seu poder. Na verdade, essas reformas eram para que eles tivessem motivos para convencer ao povo a não se rebeliarem e aí não mudarem a estrutura de poder. Galera, eu vou destacar aqui para vocês os principais déspotas esclarecidos, ou seja, os principais reis que assimilaram essas ideias. Aí nós temos Catarina II na Rússia, Gustavo III na Suécia, Dom José I em Portugal, nós vamos falar com mais destaque já do Dom José I, né? Frederico da Prússia, José II na Áustria e Carlos III na Espanha. Então esses foram os principais reis que, com medo de perder totalmente seu poder, começaram a modernizar os seus estados, a fazer algumas mudanças, né? E aí eu destacaria aqui mais especificamente o Dom José de Portugal, que reinou entre 1750 e 1777, porque está diretamente influenciado ao Brasil. Dom José I, para modernizar o seu estado, ele nomeou como ministro o Marquês de Pombal, que tinha como nome Sebastião José de Carvalho e Melo, mas muito conhecido pelo nome de Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal tomou algumas ideias, algumas medidas, adotou algumas medidas iluministas, inclusive, para agilizar a administração portuguesa. Vou dar um exemplo para vocês. No Brasil, pensando nessa ideia de liberdade, no Brasil, o Marquês de Pombal, proibiu a escravização indígena. Embora isso no século XVIII, em 1755, embora que já tivessem tido várias leis que proibiram a escravidão indígena no Brasil e que na prática nunca funcionou, o Marquês de Pombal ele foi o cara que elaborou a lei que teve mais eficácia, porque além de proibir a escravização indígena, ele criou o diretório, que era um mecanismo que agilizava a inserção do indígena no mercado de trabalho, inclusive o indígena até recebendo pagamento pelos seus trabalhos. E, além disso, nesse sentido, também ele criou a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, né? Que tinha como premissa agilizar as transações comerciais para a América, para o Brasil, principalmente trazendo escravos negros da África.
Aí a gente pode ver, mas aí é uma decisão contraditória. Se, por um lado, ele promove a liberdade dos indígenas, por outro lado, ele incentiva ainda mais a escravização dos negros africanos, e isso é verdade. Uma outra medida também, que de cunho inclusive iluminista, tomada pelo Marquês de Pombal, foi a expulsão das ordens religiosas do Brasil. Né? As ordens religiosas que catequizavam os índios, principalmente os jesuítas, foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. No entanto, o Marquês de Pombal ele não se perpetuou no poder. Quando o Dom José morreu em 1777, o Marquês de Pombal também foi destituído do seu cargo, uma vez que as suas medidas desagradavam a grande maioria da elite. Beleza? Então, pessoal, essas foram as principais características e ideias defendidas pelos iluministas, tá? Beleza? Então, por hoje, pessoal, nós ficamos por aqui, tá? Dá aquela moral lá para o nosso trabalho, se possível. Ative as notificações do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, né? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né? E é isso. Tchau. Fui.